22. Enquanto você procura, nós teremos culto também à noite, dar continuidade ao encerramento desse trabalho. Eu gostaria que todos estivessem aqui, amados, em nome de Jesus, caracterizados como nós estamos hoje pela manhã. Vamos honrar o Senhor, vamos entregar ao Senhor o nosso melhor, amém? Glória a Deus. Então você abriu a sua Bíblia, Gênesis 49, no versículo 22. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacarão, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços permaneceram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José. Eu vou repetir. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre o fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Sobre a fronte daquele que foi separado de entre seus irmãos. Só até aí. Amados, é com muita alegria que eu estou aqui para pregar no dia do encerramento desse trabalho. Muitos se falaram dos filhos de Jacó. E hoje, nessa primeira mensagem pela manhã, eu quero falar daquilo até que já foi ilustrado aqui. Eu quero falar sobre José. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, para você entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nesses meses de trabalho, nós ouvimos, vimos, através das apresentações, a história dos filhos de Jacó, que se tornaram as 12 tribos de Israel. E após um grande período de tempo, passaram a ser chamados meu povo, diz o Senhor. E isso ocorreu no Egito. E o que ainda aqui não foi pregado, foi sobre José, o filho mais amado de Jacó. Vocês podem trazer à sua memória nesta manhã todos os nomes dos filhos de Jacó. Alguns vão lembrar de algum significado, outros não. Então por isso eu anotei cada nome para você entender o propósito de Deus sobre a Igreja Batista Tempo de Deus. Primeiro você precisa entender que o nome de José, ele tem um significado. E o significado do nome de José é Deus multiplica, ou aquele que acrescenta. Agora preste bem atenção. Se José é aquele que acrescenta e Deus multiplica, não tem como, numa casa onde Deus viu, numa casa onde Deus ouviu, numa casa onde Deus trabalhou, que trouxe união, ser unido, numa casa que teve louvores ao Senhor, numa casa que teve justiça,
numa casa que teve homens e mulheres lutando, numa casa que há promessa de fortuna, numa casa que há felicidade, numa casa que há recompensa, numa casa que é chamada de habitação, não poderia faltar aquele que acrescenta. Numa casa como essa não poderia faltar aquele que multiplica e aquele que está à destra. E eu pergunto, amada igreja, quem é que está à destra? Quem é que está à destra? Aramandai, Aramanai. O caminho, a verdade, a vida. Rúben, Deus viu. Simeão, Deus ouviu. Levi, Deus une. Judá louvou. Dan, Deus fez justiça. Naphtali lutando. Gade, fortuna. Assé, feliz. Issacar, recompensa. Zebulon, habitação. E não podia faltar José, aquele que acrescenta. A palavra do Senhor nos diz que Jacó amou mais José do que os demais filhos. A Bíblia diz que esse amor, ele era notório, a ponto de gerar ciúmes, ódio, raiva, perseguições e desejo de morte. A Bíblia diz que José nasce, e nascendo José, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele vai crescer. E crescendo, a Bíblia me diz que José vai ter 2 sonhos. Vou repetir. José vai ter 2 sonhos. A Bíblia me diz que nesses sonhos, o primeiro ele vai ver os feixes de trigo, porém o feixe dele de trigo sobe sobre os demais. O Senhor estava mostrando para José que José iria governar sobre os seus irmãos. José então conta para seus irmãos, e contando ele para os seus irmãos, a Bíblia diz que os irmãos começam a zombar, dizendo para ele: você está dizendo que você irá governar sobre nós? A Bíblia diz que o Senhor dá mais outro sonho a José. E agora o sonho que o Senhor vai dar, ele vai ver 11 estrelas, e o sol e a lua. O Senhor agora está mostrando para José que ele não irá apenas governar sobre os seus irmãos, ele também governará sobre toda a sua casa. A Bíblia diz que passado algum tempo, seu pai Jacó vai fazer uma túnica para José. Não que os demais irmãos também não receberam, porém a túnica de José é diferente, é mais colorida, é mais visível. E a Bíblia diz que os irmãos aumentam ainda mais o ódio sobre José. Porque José era aquele que cumpria a palavra. Qual a palavra que José já cumpria? Filho que honra pai e mãe terão seus dias prolongados. Eu vou repetir isso aqui porque você vai entender agora. Filho que honra pai e mãe terão os seus dias prolongados. A Bíblia diz que os seus irmãos, eles vão arquitetar a morte de José. Mas espera aí, se eu cumpro com a palavra de Deus que diz: aquele que honra pai e mãe terão seus dias prolongados, embora haja uma arquitetação, um plano para matar um homem como José, um jovem, não vai prevalecer. Embora as pessoas queriam matar, que eram seus irmãos, não ia prevalecer. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece.
A Bíblia diz que eles arquitetam. A Bíblia diz que jogam ele numa cisterna, mas tiram ele. A Bíblia diz que jogam ele, preste atenção, irmãos, aqui, numa cisterna, tiram ele. A Bíblia diz que ele vai ser vendido, presta bem atenção nisso aqui também. Aquele que parecia que não tinha nenhum valor, um grupo vai passar e vai comprar aquele que para os seus irmãos não tinha valor nenhum. Não entenderam? Que valor nós tínhamos diante de Deus? Para os homens, nenhum. Mas para Deus, foi o seu sangue, derramado lá na cruz do Calvário, para nos comprar, e nos fazer escravos dele, porque ele é Senhor. Mas também somos filhos, herdeiros e co-herdeiros do Senhor. Não tínhamos valor, mas agora nós temos. Não tínhamos direito a nada, mas agora nós temos, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. A Bíblia diz que ele é vendido como escravo. Porém, a palavra do Senhor vai me dizer que eles têm que retornar para casa, os seus irmãos. E eles agora vão pensar o que irão dizer para seu pai, Jacó. A Bíblia diz então que eles vão pegar a túnica de José. Vão molhar essa túnica no sangue de um animal, de um bode. Para quê? Para entregar a Jacó. Porque quando Jacó pegar a túnica que é de José, Jacó vai dizer: é verdadeiramente o meu filho. Ouça isso. Uma verdade com mentira. Uma verdade com mentira. A Bíblia diz que a túnica é de José, mas o sangue não é de José. A túnica verdadeiramente é de José, mas o sangue é do bode. A Bíblia diz que quando Jacó pega a túnica, ele diz: verdadeiramente essa túnica é do meu filho. Um animal feroz o devorou. Ali entrou o período de luto de Jacó. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que multiplica é José. Aquele que acrescenta é José. A Bíblia diz então que José está no Egito. Enquanto Jacó, seu pai, chora, José agora está na casa de Potifar. E o interessante é que quando eu estudava essa palavra, eu percebi algo. Porque quando José nasce, o que sua mãe vai dizer? Que o tempo de humilhação dela acabou. Parece que aquelas palavras estavam sendo transferidas para José. Parece que a mãe, eu não posso afirmar, parece que a mãe, embora tenha tido alegria ali naquele momento e diz que a humilhação acabou, parece que nessas palavras ela transferiu para José. Por quê? Porque José vai passar por humilhações. José vai ser humilhado, José vai ser difamado, José vai ser caluniado. Mas uma coisa José fez: sempre acreditou naquilo que Deus prometeu. Ei, Igreja Batista Tempo de Deus, nós seremos humilhados, seremos maltratados, receberemos difamações, mas uma coisa nós precisamos crer: que aquele que prometeu é fiel para cumprir com a sua palavra. Oh, Igreja Batista Tempo de Deus, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Ei, Igreja Batista Tempo de Deus, como o Senhor chamou José, Ele te chamou. Eu vou repetir: como Ele chamou José,
Ele te chamou. Ele te chamou para multiplicar. Ele te chamou para acrescentar. Eu vou repetir, Ele te chamou para multiplicar. Ele te chamou para acrescentar. E não importa as humilhações, não importa as difamações, não importa as perseguições, não importa os planos que eles estão fazendo para tentar te destruir. Por quê? Porque a palavra diz que o filho... Quantos filhos eu tenho aqui? Que honra pai, filhos que honra a Deus Pai, terão os seus dias prolongados. Ei, a promessa do Pai para aqueles que se tornaram filhos é vida longa, é vida eterna. Igreja Batista Tempo de Deus, se somos como José, aquele que multiplica, que acrescenta, nós também precisamos entender que haverá pessoas que vão ter inveja de nós. Terão pessoas que vão arquitetar planos contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Nós precisamos entender que embora nós obedecemos ao Senhor, eles vão querer arquitetar algo para manchar a nossa obediência ao Senhor. A Bíblia diz que José está na casa de Potifar, que o comprou. Presta bem atenção, Potifar o comprou. Embora os irmãos achassem que ele não tinha valor, mais um viu que ele tem valor. A Bíblia diz que ele está na casa de Potifar. As coisas estão indo muito bem. Potifar está prosperando. Por que está prosperando? Porque aonde tem um filho de Deus, ainda mais José, que é aquele que acrescenta e multiplica. Então aonde ele colocava a sua mão, tudo acrescentava e tudo multiplicava. Assim também somos nós, irmãos. Eu não sei se você crê, mas eu creio. Assim sou eu por Deus. Quero crer que assim também é você por Deus. Aonde colocarmos a planta dos pés e as nossas mãos, aquele lugar vai ser abençoado. Potifar está vendo a bênção do Senhor, do Deus de José. Mas a mulher vai desejar José. Que mulher, pastor? A mulher de Potifar vai desejar. José obediente, ele vai fugir, mas aquela mulher consegue rasgar parte da vestimenta de José. E por uma mentira, ela vai até a Potifar. Por uma vingança, ela vai até a Potifar e vai dizer: olha, José me assediou, queria deitar comigo. Potifar, como acreditava em José, ele queria prova. Ela está aqui, ó. Olha a parte da vestimenta dele. A Bíblia diz que Potifar manda chamar José e vai lançar numa prisão. Querido, aquele que honra pai e mãe pode vir até prisão, que ele não morre. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitos pais preocupados com seus filhos. O que você deveria fazer, pai, mãe que está aqui, é ver se o seu filho está honrando você e o seu esposo. Porque se não tiver, oriente a ele dentro da palavra a te honrar, te respeitar. Porque só assim terá livramento, só assim terá escape, e só assim conseguirá multiplicar e acrescentar. Pode ser numa prisão, pode ser no palácio, pode ser numa cisterna, pode ser como escravo. Não vai deixar de ser aquilo que o Senhor disse: aquele que multiplica e aquele que acrescenta. A Bíblia diz então que ele vai para uma prisão. Chegando nessa prisão, o chefe, o carcereiro, vai dar a ele os instrumentos para limpar aquela prisão.
A Bíblia diz que ele organiza aquela prisão, ganha a consideração, o respeito do carcereiro. E agora ele vai ter a chave do cárcere. A Bíblia diz que os anos se passam. E tem com ele 2 homens que vão ter 2 sonhos. Olha só, José tem 2 sonhos. E Deus mostra ele governando sobre os irmãos e sobre toda a família. Agora os copeiros, eles vão ter 2 sonhos. Cada um terá um. E a Bíblia me diz que Deus vai dar a José a interpretação dos sonhos. Os anos passam. José interpretou o sonho. E aquilo que ele havia interpretado por Deus, acontece. Um volta para servir e o outro morre. A Bíblia diz que o pedido de José é: olha, lembra de mim. Fala de mim para Faraó. Fala que Deus me usou. Fala com ele quando você estiver na presença dele, o servindo. A Bíblia diz que esse esquece. Por quê? Porque o homem esquece. Mas existe um. Podemos ser esquecidos pelo homem, mas por Deus jamais seremos esquecidos. Deus não esquece dos seus. Deus não esquece dos seus. Repita-se comigo: Deus não esquece de mim. Deus não esqueceu de mim. Ele estava lá quando eu chorava no quarto. Ele estava lá. Vamos, igreja, eu tenho mais de 300 pessoas aqui. Só estou ouvindo uma voz de 20, 30. Eu estou profetizando sobre a sua vida e você profetizando sobre você. Até esqueci, mano. Ele estava lá quando a empresa abriu. Ele estava lá quando a empresa fechou. Ele estava lá, embora você quisesse a cura de sua mãe, do seu pai, do seu avô, de sua tia, do seu amigo. Ele estava lá, irmão. Embora você queria uma coisa, o que vai prevalecer é a vontade dele. Ele estava lá também no velório. Ele estava lá no sepultamento. Ele estava lá. Ele está também quando você vai numa academia, quando você vai fazer uma viagem. Ele está lá por quê? Porque ele não abandona. Ele não esquece. Esqueceram, mas Deus não esqueceu. E eu provo para você que Deus não esqueceu, porque Deus vai fazer Faraó sonhar. Para de ficar esperando em homens. Confia em Deus e espera nele, porque o mais ele vai fazer. Para de confiar em homens, confia no Senhor. Embora você diga para esse amigo aquilo que você está precisando, ei, só Deus pode fazer. A Bíblia diz que Deus vai mover Faraó. E sabe como Deus vai mover a Faraó? Com sonhos. Quantos sonhos? 2. Olha como que Deus trabalha. Deus dá 2 sonhos para José, mostrando que ele vai ser governador. Deus agora dá 2 sonhos para 2 presidiários, aonde José vai interpretar. E interpretando, ele agora vai ter por Deus a oportunidade, através de 2 sonhos de Faraó, a estar diante de Faraó e receber a sua liberdade e se tornar governador. A Bíblia diz que o rei vai contar que ele viu vacas gordas e vacas magras. Vão lembrar então de José. Deus vai mover aquele que esqueceu. Não pegaram. Deus vai mover aquele que esqueceu. Aquele que Moisés havia dito para que ele falasse a Faraó. Fala com ele quando você estiver lá com ele. Que Deus me usou.
E aconteceu. Ele não falou. Mas quando o faraó sonhou, o que Deus fez? Moveu. Até aquele que esqueceu de você, Deus move. Até aquele que esqueceu de você, Deus move. Por quê? Porque Deus é o único que não esquece. Então Deus trará a memória daquele que você pediu um dia ajuda e não te deu. Deus vai trazer a memória, a ajuda que você pediu, e aquela pessoa não te deu, não porque ela não quis, porque ela esqueceu, envolveu com outras coisas. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para você, que no momento certo, no momento certo, Deus vai fazer essa pessoa lembrar daquele pedido seu. A Bíblia diz que Ele vai lembrar, e lembrando, aquilo que José havia pedido vai acontecer. Ele vai ter que ir até Faraó e vai dizer: tem um que estava comigo lá no cárcere. Eu acho até que o Excelentíssimo conhece. O nome dele é José. Potifar, eu sei quem é José, homem abençoado. Ele interpretou os sonhos que nós tivemos lá na prisão. O meu amigo, ele falou que ia morrer, e comigo ele falou que eu estaria novamente diante da presença do rei de Faraó. E aqui eu estou, rei. Aí a Bíblia diz que Faraó manda chamar quem? Aquele que Deus nunca esqueceu. Se Faraó tipifica Satanás, Deus é poderoso para mover Satanás para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Eu sei que poucas pessoas acreditam nisso, mas se Faraó tipifica Satanás, Deus move Satanás e seus demônios para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Ouça, Ele interpreta o sonho e vai dizer: 7 anos de vacas gordas serão 7 anos de muita fartura, ó rei. E 7 anos de vacas magras serão 7 anos de escassez, fome profunda. A Bíblia diz que Faraó assusta e vai perguntar a ele o que deve ser feito. E ele então vai dar um ensinamento sobre economia. E eu gosto de repetir isso, e eu repito com prazer isso: para de seguir coach, segue a palavra de Deus. Olha para José. Não tem economista melhor do que Jesus Cristo, do que Deus, do que o Espírito Santo. Olha para José, escravo, contava as coisas que os seus irmãos faziam para seu pai. Me mostra na Bíblia que ele era um economista. Me mostra. Só que o Senhor, pelo poder que é o nosso Deus, fez dele o melhor economista, estrategista, habilidoso. Ele vai dizer para Faraó: olha, nesses 7 anos nós precisamos guardar 20% de tudo aquilo que nós estamos colhendo. Como você vai viajar em janeiro se você não guardou aquilo que você trabalhou? Eu sei o que você vai fazer, porque você é um mau administrador. Você vai passar o cartão na maquininha, vai pagar uns juros absurdos, e vai chegar para mim e vai falar assim: eu viajei. Só que depois vem o boleto. Aí você vai chegar perto de mim e vai falar: pastor, ora para mim porque minha vida financeira está ruim. Olha para José, 20%. Os anos se passam, vacas gordas, e é nesse período de vacas gordas que vai nascer Manassés e Efraim. Preste atenção aqui. No período de vacas gordas vai nascer Manassés e Efraim. E quando Manassés nasce, está escrito, vamos ler Gênesis, vamos ler 41.
Deixa eu ver aqui se primeiro é o 41 mesmo. Dentro daquilo que eu estou falando. Para confirmar o que eu estou falando. Gênesis 41, 49. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Antes dos anos de fome, então no período de fartura, no período de abundância, ele se casa, está casado com a Zanete. E a Bíblia diz que desse relacionamento vai nascer Manassés e Efraim. Antes dos anos de fome, a Zenate, filha de Potifera, tem Bíblia que diz Potifar, cada um, sacerdote de um, deu a José 2 filhos. Versículo 51. O primeiro, José deu nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. O que José está expressando aqui, pastor? O que José está expressando aqui é que no período de sofrimento, no período de dor, ele conseguiu gerar dentro dele o perdão. O que José está dizendo é que no período de dor, de sofrimento, tudo aquilo que ele passou, Deus gerou nele perdão. Deus também gerou nele recuperação. Deus também gerou nele, ouça, além do perdão, da recuperação, Deus gerou nele o recomeço. Eu estou dizendo para você que quando Manassés nasce, José vai manifestar aquilo que Deus fez na sua vida. Por quê? Porque os seus irmãos vão se apresentar a ele, porque a fome vai vir. E não tem como eu acrescentar ou multiplicar se há em mim ainda a falta do perdão. Porque só consegue recomeçar aquele que perdoa. Porque eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Ei, Deus está trabalhando conosco nessa manhã. Você precisa esquecer das coisas que te prendem até hoje. Paulo vai dizer: esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Olha para José. José está esquecendo o que os seus irmãos fizeram. José está perdoando Rúben. José está perdoando Zebulon, Isacar, Gade. José está perdoando Naftali. José está perdoando Azer. José está perdoando Dan. José está perdoando Judá. José está perdoando Levi. Ei, José está perdoando seus irmãos. Porque como Deus vai acrescentar, Deus vai multiplicar. Se você não perdoa quem precisa ser perdoado. A Bíblia diz que a fome vem. A Bíblia diz que os irmãos, amando do pai, vai até o Egito. José então vai encontrar com os irmãos. Irmãos, perdoar não é fácil. A Bíblia diz que quando José vê os irmãos, ele começa a chorar. A Bíblia diz que ele então vai querer que um dos irmãos fique como garantia, porque ele quer ver seu pai, porque ele quer ver Benjamim, seu irmão. A Bíblia diz que eles voltam. Voltando, Jacó agora não quer que eles retornem ao Egito, porque há uma ordem de José: vocês só voltarão aqui se trouxerem Benjamim. A Bíblia diz que a fome aperta, tudo é plano de Deus. E Jacó agora vai ter que ceder.
Benjamim vai ter que ir. A Bíblia diz que vão. José chora, José se alegra, e José vai fazer um banquete. Presta bem atenção. Quem perdoa faz banquete. Banquete de reconciliação. A Santa Ceia é um banquete da reconciliação, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. E tem gente que ignora isso. Olha José, curado, sarado. Ele agora está recebendo seus irmãos, e ele agora está dando um banquete para seus irmãos. Por quê? Porque ele agora quer manifestar quem é ele. E é nesse banquete que ele vai dizer: sou eu, José, aquele que vocês tentaram matar, aqueles que vocês venderam. A Bíblia diz então que José vai perguntar: e meu pai? Como está meu pai? Jacó? Está vivo? Está. Quero que vocês voltem. E voltando vocês, ouça isso. Eu quero que vocês tragam o meu pai. Eu quero que vocês morem comigo. Por quê? Porque Manassés simboliza perdão. Ele perdoou. Manassés simboliza superação. Só perdoa quem superou o seu passado. Enquanto você não superar a dor do seu passado, você não conseguirá gerar dentro de você o perdão. Você não consegue perdoar porque você não consegue superar a traição. Você não consegue superar a calúnia, a difamação. Aquele ato violento que você recebeu, seja do pai, da mãe ou do marido. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: se você é José, vai ser gerado em você a superação. José superou quando viu os irmãos. José não os matou. José fez um banquete para eles. Eu acho que você não está entendendo. Quando há em mim superação, não há desejo de vingança. Quando há em mim superação, o que gera é o amor. É a reconciliação, irmãos. A Bíblia diz que ele também tem sobre ele, quando ele disse: meu filho chamará Manassés, o que ele tem? O recomeço. Quando ele manda chamar Jacó, e quando ele diz para seus irmãos para vir morar com ele no Egito, ele está dizendo: eu quero ter um novo recomeço. Ei, quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, nós tivemos um novo recomeço, um recomeço. O velho homem morre e surge um novo homem em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. José agora vai receber seu pai. José agora vai receber seus irmãos, sua família. A Bíblia diz que são 70 pessoas que entram no Egito. A Bíblia diz que esse povo que tem promessa começa a multiplicar. E além de multiplicar, começa agora também a acrescentar. Ai, meu lindo, está no Egito, mas se tem a promessa, multiplica. Está no Egito, perdoou, superou, recomeçou. A promessa de Deus se cumpre mesmo no Egito. Ouça, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo. As minhas dores causadas por humilhações são esquecidas quando eu perdoo. A superação ocorre quando eu decido perdoar. O recomeço acontece quando eu decido esquecer o que me ocorreu de ruim no passado. É por isso que vem Efraim.
José agora está mostrando outro lado. Além da superação, além do recomeço, José está dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É em meio à dor, difamação, calúnia, em meio às vezes à escassez, que nós iremos multiplicar, que nós iremos crescer, porque é uma promessa sobre José. Há uma promessa que há sobre a vida de José. Há uma promessa que Deus fez a Abraão. Há uma promessa que Deus fez a Isaac. Há uma promessa que Deus fez a Jacó. E agora essa promessa se estende a José. Quando Efraim nasce, o que José está expressando através do nome de Efraim é que mesmo distante da minha terra, Deus não deixou de estar comigo. Mesmo sofrendo humilhações, Deus não deixou de me prosperar. Mesmo sofrendo, Deus não deixou de frutificar através da minha vida. Ei, nós podemos dar fruto para o Senhor, mesmo no momento de dor, de frustração, nós podemos. Deus te chamou para isso. E eu vou encerrar porque a outra parte eu vou pregar à noite. Presta bem atenção. Aquele que foi ferido, agora está sarado. Ei José, Deus sabe o quanto você foi ferido. Eu vou repetir, ei José, Deus sabe o quanto você foi ferido. Mas Deus também está mostrando para nós que embora a sua ferida pareça incurável, nesta noite, nesta manhã, o Deus Todo-Poderoso, aquele que abre a ferida, mas que também sara e fecha a ferida, está aqui nesta manhã. Ei José, Deus não te trouxe aqui à toa. Deus trouxe você aqui para mostrar a você o quanto Ele é com você e o quanto você pode perdoar, você pode superar, você pode recomeçar, você pode, porque há uma promessa sobre a sua vida, e a promessa de Deus não passa. Homens irão passar, mas a promessa de Deus não passa. É só você olhar para José. A Bíblia diz que aquilo que o Senhor havia mostrado a José em sonhos, passaram-se anos, mas agora chegou o dia de se cumprir. Todos os da sua casa vão se curvar diante daquele que um dia sonhou. Vou repetir. Todos da sua casa, quem arquitetou, quem planejou, quem desejou, quem fez, todos se prostraram. Tiveram que se prostrar diante de um homem que quando o menino sonhou. Quantos aqui sonharam? Quantos aqui sonham? E às vezes você acha que não irá cumprir aquilo que Deus prometeu. Querido, José tinha 17 anos quando sonhou. E isso vai ocorrer com ele quando ele tem 30 anos de idade. 33 anos. Quantos anos se passaram? 16. Agora passa um mês na sua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nós temos o costume de dizer: Deus esqueceu de mim. Não. Deus não esquece dos seus. Porém o tempo dele é diferente do nosso. Por quê, pastor? Porque embora nós precisamos daquilo que nós estamos pedindo, tudo tem que ser para a glória dele. Então ele permitiu tudo isso para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado no Egito. Todos têm que reconhecer que quem nos move é Deus. Todos têm que reconhecer que quem nos prospera é Deus.
Quem faz nós superar situações é Deus. Quem faz nós recomeçar é Deus. O Egito tem que saber disso. Você não entendeu? Pastor, você não está no Egito, mas nós estamos no mundo. Quando você sai da igreja, você vai deparar com o mundo. É esse mundo que te persegue, te causa aflição, te difama. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida e que há uma promessa sobre a sua vida. A Bíblia diz, e eu encerro, que José agora está no Egito com 70 pessoas da sua casa. Logo mais à noite, darei continuidade falando sobre Efraim e Manassés. E aquilo que foi liberado para Efraim e Manassés. Presta bem atenção, à noite eu vou proferir essa bênção. Eu disse aqui num culto que alguns judeus, hoje, atualmente, eles não falam mais a bênção de Abraão esteja sobre mim. De Isaac, Jacó, não falam. Alguns judeus hoje dizem assim, que a bênção de Manassés e Efraim, a bênção de Efraim e Manassés, perdão, a bênção de Efraim e Manassés, por quê? Porque a bênção que o Senhor liberou para Efraim e Manassés é a de Abraão, aqui estava sobre José e agora aqui está. Por quê? Porque aquele que honra pai e mãe, recebe dupla honra. Ei, jovem, está desonrando seu pai e sua mãe, nunca terá honra. Olha para José. Olha para José. Ei, filha rebelde. Ei, filho rebelde. Tudo que você está plantando, você irá colher. Olha para José. Plantou obediência. Deus permitiu ver ele passar por tudo isso. Mas no final foi honrado. Agora eu fico imaginando o desobediente, o rebelde. Se Deus já tem um plano, como tem na vida de José, que foi obediente, eu fico imaginando o rebelde, viu, rebelde? Esses jovens hoje são rebeldes, e aquilo que se planta, jovens mentirosos, enganadores, falsos, humilha pai, humilha mãe, desrespeita pai, desrespeita mãe, e acha que vai ficar por isso mesmo. Deixa eu dizer para você, como homem de Deus, como Deus me usa aqui nessa igreja, você vai morrer cedo, se você não recomeçar a sua vida, porque a palavra de Deus não passa, não passa, você vai passar, mas a palavra dele não. Então, jovens, tem adultos aqui também que não honram pai e mãe. Ei, você já está velho e não honra seu pai e sua mãe. Honra seu pai e sua mãe, respeite seu pai e sua mãe. Não importa o que eles fizeram, se separaram, se tiveram outros homens, outras mulheres. Ei, o seu papel como filho é honrar. O seu papel como filho é obedecer, é respeitar, é ajudar. Não é ficar de mal. Não é não ir na casa do pai. Tem adulto aqui que não vai mais visitar o pai, não visita mais a mãe, trata a mãe como uma qualquer, o pai como um qualquer. Olha para José. Olha para José. E o que eu deparo como pastor? As pessoas pedindo, eu preciso ser recompensado. Pastor, que há sobre mim a bênção de José, dupla honra. A minha pergunta é, você faz o que José fez? Aonde José desonrou Deus? Aonde ele desonrou seu pai? Aí o que mais temos hoje na igreja são pessoas desonrando a Deus, desonrando seus pais, desonrando autoridades e querem receber ainda a dupla honra. Que nessa manhã você saia daqui entendendo que a dupla honra só vai para filhos obedientes. Viu, José? Viu, José? A Igreja Batista Tempo de Deus tem sobre ela essa bênção, porque aqui tem filho obediente. Obediente a Deus.
e obediente meus pais. São separados. Meu pai tem outra mulher, mas eu visito meu pai com a outra mulher. Minha mãe mora lá perto da minha casa. Aquilo que a minha mãe precisa, eu faço. O que ela me pedir, eu faço. O que ela pede à minha esposa faz. O desejo da minha mãe era arrumar a cozinha. Não tinha condições. Vou te dar de presente, mãe. Vê a alegria, cara. Alegria. O que é 10 mil numa cozinha? Para aquela que cuidou, deixou de comer, deixou de vestir para me vestir, deixou de comer para me comer, hein? O que é? Nada. Se eu tivesse que pagar aluguel, meu pai e minha mãe, 10 mil não pagaria, porque eu moro lá há 25 anos. E tem filho ainda levando o pai na justiça. Tem filho levando a mãe na justiça. Tem filho que acha que tem direito do aluguel do lugar onde o pai e a mãe cedeu. Rapaz, eu vou sair de lá. Aquilo lá é da minha mãe e do meu pai. Para que eu vou caçar um aluguel? Abençoa sua mãe, homem. Abençoa o seu pai. Em nome de Jesus. Abençoa. Na minha casa, só teremos direito daquilo que o meu pai e minha mãe conquistaram depois da morte, porque é uso e frutos deles até viverem. Então não tem como vender, não tem como fazer nada, embora ninguém ali tenha interesse disso. Eu não sei na sua casa. Eu agora vou começar a construir a minha casa depois de 25 anos, e eu vou deixar a casa da minha mãe. Eu vou cobrar aluguel? Ô mãe, a senhora vai alugar aí, o aluguel é meu? Que isso não é honrar a mãe, não. E ainda batem no peito, eu sou cristão. Pastor, o senhor tem que entender que eu preciso do dinheiro. Não, você precisa do dono do dinheiro. O dono do dinheiro tem um nome, é Jesus Cristo. É Deus, é Deus. Ele é dono. Eu encerro orando por vocês. Parece que o pessoal do louvor vai vir, não é isso? Ou não? Eu acho que eu confundi com a noite, né?